Alguma pergunta, comentário do que a gente viu até aqui? Nós estamos progredindo um pouco devagar, né? Nós estamos indo para o capítulo 4 agora, mas esse é o exercício que a gente se propôs a fazer é de distrair, né, o máximo de Hebreus e o, essa teologia, né, que emana de Hebreus. Extremamente teológico o livro, né? Muito, muito, muito teológico mesmo. Então a gente tem que dar um passo a passo, porque a gente, assim, a linha principal a gente já sabe, né? Entrar no Santo dos Santos, né? Um novo e vivo caminho. A gente, né, esse tema, né? Essa direção do livro a gente já conhece, mas como ele constrói esse argumento, acho que é importante. Valdir. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Bom dia. Aquela pergunta que eu até anotei, ficou sem resposta. O pastor falou que tem um significado muito importante o fato de Moisés ter batido na rocha 2 vezes. Isso eu gostaria de saber, né? A Se o gente pastor- falou, né, que era uma agressão, ele manifestou irritação, né? E usou do poder dele, né? Não sei se alguém quer falar sobre isso, mas acho que a gente chegou a. Talvez não tenha parado realmente no assunto, né? Mas ele se irrita e acaba se voltando contra a, o que é sagrado ali, né? E ele não deveria ter feito assim, né? Agora, por que 2 vezes, né? Exato. Assim, essa ação é excessiva, né? E Porque eu pensei nisso, eu passei pensando um pouco nisso, pastor Jair, dentro daquilo que a gente tem o treinamento, né? Quando a gente está selecionando, né? Selecionando jovens aí para fazer parte da tropa de choque, que é uma tropa que tem que aguentar insulto e quando partir para cima tem que ter um limite também, senão eles desmancham o oponente ali na pancada. Eu fiquei pensando, né? É uma raiva controlada, uma força controlada, porque se você quiser excluir dentro de licitude, tem promotores que consideram no máximo 2 tiros, 3 tiros de revide, né, contra o ofensor. E é isso mesmo. quando o cara é bom mesmo, ele resolve a parada num tiro só, né? Eu escutei muito isso na instrução aí com o instrutor americano. On shoot, on kill, alguma coisa assim, né? Um tiro e um One acerto. shot, Um shot, tiro e um acerto. one shot. One shot. E aí ele falou que isso aí não é privilégio só dos snipers, não. Isso aí o camarada que treina bastante, ele resolve a questão assim, rapidão, né? Mas aí eu fiquei pensando, né? Pá, então foi o excesso, então foi uma raiva dele, né? É o que parece, né? O texto não dá muitos detalhes, mas esse detalhe aí importa para Deus, né? Sim, E a instrução não era essa, né? sim. Então, Moisés sabia que não era para fazer isso. Então, ele faz, né? E faz por estar irritado, né? Perde, perde a cabeça, né? Perde o juízo e faz isso. Me parece que essa é a linha, né? Alguém teria uma proposta diferente, né? Obrigado. O que eu percebo no texto é que o problema, Moisés está irritado com o povo, na verdade, mas a ação dele que justifica Deus não deixar ele entrar
é uma ação pessoal dele e Deus, né? Quando Deuteronômio vai falar que ele prevaricou, lá no capítulo 32, a palavra prevaricou, no hebraico, ela tem a ver com infidelidade. A Uhum. infidelidade de Moisés com Deus. Porque a ideia do deserto, né? Lá em Êxodo 6, aí eu que estou ligando os pontos agora, lá em Êxodo Uhum. 6, Deus vai falar para Moisés que ele se manifestou aos pais como El Shaddai, mas que agora ele se manifestaria pelo seu nome. E logo depois que o povo saiu, entrou no deserto, esse povo vai receber a palavra, né? Que é os mandamentos. Então, me parece que a proposta de Deus, depois que o povo fosse constituído como um povo mesmo, era que o povo pudesse se relacionar com Deus através da palavra. Claro que depois daquele momento do bezerro de ouro vai vir o tabernáculo. Mas a palavra vai estar no tabernáculo, ali no Santo dos Santos. Então, assim, e aí, nesse segundo momento, Moisés precisaria confiar nessa fidelidade de Deus e que aquilo que Deus disse a Moisés, especificamente a forma como aquilo se daria, a questão do falar e não do bater, a ideia da palavra. Os três textos de Números, Êxodo e Deuteronômio, vai dizer que Moisés não santificou Deus diante do povo. Não colocou Deus em distinção, não colocou Deus, não apontou para Deus realmente a sacralidade, né? A consagração, que era ter falado e deixar que o povo percebesse que era a ação de Deus que iria fazer a Uhum. rocha dar a água. É uma Muito bom, percepção né? que eu, é uma percepção que eu tenho, assim. A palavra no É. hebraico, ela vem do verbo maal, né? Que é agir infiel de maneira traiçoeira, ou seja, Moisés ouviu que era para falar e Moisés age de maneira errada, não santificando a Deus, porque o falar é que santificaria a Deus, é que faria com que o povo. É, seria, eu poderia falar, se tornou uma exigência, né? A pessoa, ele chega ali, do jeito que ele faz, é botar Deus à prova no sentido, bate porque Deus tem que fazer, né? Se ele não fizer, ele está perdendo. Então ele expõe Deus, né? Tipo O que eu assim, percebo, Jair, é que na revelação, a cada fato que acontece ali no deserto, depois que o povo sai do Egito, principalmente depois daquela palavra de Êxodo 6, onde Deus diz que lá agora vai se manifestar desta maneira, a cada fato que acontece, Deus ele tá norteando Moisés para que a maneira de se revelar mudasse. E Moisés ele não acompanhou essa realidade. Ele não santificou Deus de acordo a essa realidade. Agora, quando a gente vai lá para a entrada da Terra Prometida e Deus não deixa, justificado pelo que o autor disse aqui, né? Porque ele prevaricou e na verdade foi mesmo, senão não estaria escrito. Mas assim, quando fica bota o texto. O Cláudio quer falar aí depois, mas pode, tô vendo o Cláudio com a mão levantada, mas bota o texto aí pra gente na tela, né? Só pra gente, se puder. Se não tem como. você fala Ô, eu? Claudinei, bota pra gente aí. No hebraico, você Sei, falou eu tenho que Deuteronômio. fazer. Claudinei Qual tem que mais é? habilidade, né, Claudinei? É Deuteronômio 32, versículo 51. É, continuando aqui, só para encerrar aqui o raciocínio, é, mesmo o autor justificando, é estranho Moisés não entrar. Mesmo ele justificando que foi por causa da prevaricação. É estranho quando eu penso no ser de Deus e quando eu penso num ato de Moisés. Ok, Moisés errou, né? Ele não deveria ter feito aquilo.
mas a punição é violenta demais. Por tudo aquilo que Moisés representava ali, para o povo, para o próprio Deus. Para o próprio Deus, você está entendendo? Então, a punição é Qual muito versículo? violenta. Oi? 30, qual versículo, qual a referência? 51. É, a, imagina, né, Deus do lado de lá, né, preparando aquela condição que eles iam ter ali, né, de ter água, de repente um oásis e tudo, né, que nem pode nem é falado no texto necessariamente. Mas Deus preparando toda a trajetória, né, ele cuidando, que ele estava cuidando, né, e era uma situação dura, mas que tinha que ser confiada, né? Assim, eles precisavam confiar. E de repente a coisa muda, né? Porque e Deus passa a ser alguém que fica obrigado, né? Ele está devendo ao povo. A gente faz muito isso, às vezes, nos relacionamentos de uma maneira patológica, né? A gente constrói relacionamentos com as pessoas e de repente você está numa condição que começa a exigir e acha que o outro é obrigado, né? Tá preso a determinadas coisas. E acho que isso aí que derrubou o relacionamento, né? Foi ruim. Mas cadê a palavra aí, Paulo? Faz aí. Pode Qual que falar. é a palavra? Aí, ó. Al Asher Me'alten. Você invade. Pode conduzir, Paulo. Então, a palavra está aí, ó. O verbo, né, que traz a raiz que traz essa palavra, agir de forma infiel e traiçoeira. A prevaricação de Moisés e o que o autor aí está dizendo, que ele fez lá naquele momento, né? Onde é que está Então, prevaricar? prevaricar está na tradução do português. É porque prevaricar me dá um sentido de outra coisa, né? É a ideia de saber o que é certo e fazer o que é errado. Moisés tinha É, consciência e fez de uma maneira dele, né? Não foi da maneira que Deus disse. mas eu acho que prevaricar é uma palavra meio ruim, no sentido de. Porque prevaricar é faltar com o que é? Quando você não faz o que tem que No fazer, aspecto não é isso? jurídico, é esse, não é não? Assim, no aspecto jurídico, é deixar de fazer o que é certo. É o que você tem que fazer, né? Então, coloca Moisés também numa situação de obrigação, né? E eu acho que talvez o sentido não seja nem esse, né? É quando você está construindo um relacionamento, ambas as partes são livres, né? Deus não ia castigar Moisés porque ele acordou cansado e não fez o que ele tinha que fazer, estava exausto. Eu acho que isso não. Por isso Mas que eu acho que a palavra é prevaricar ruim. tem, e pastor, mas prevaricar tem duas formas de entender. Uma delas é cometer abuso de poder, provocando injustiças ou causando prejuízo ao Estado ou a outrem. Abuso de É, poder. Então, talvez nesse naquele sentido. momento não causar, não exercer o abuso de poder próprio, era falar o que Deus tinha dito, né? Era apenas falar a rocha, não bater. A ideia de bater, né, é que foi o grande problema de Moisés, né? No sentido que o Luiz falou, eu acho que encaixa, né?
Mas ele foi, assim, no hebraico parece que é mais infidelidade mesmo, né? Cadê as palavras aí? É. Agir finalmente. Tardio aqui, né? A palavra tardio. É por isso que está indo, Luiz, para o aspecto primeiro da palavra, né? Não? Mas ele expôs Deus, né? Ele. Sabe quando você tem um relacionamento bom com a pessoa e a pessoa cruza a linha do relacionamento e tem aquela irritação com você ou te agride, né? Isso, nós seres humanos somos assim, né? A gente, volta e meia, a gente cruza a linha, ofende o outro, né? Descarrega, tem gente que é mais propensa a isso e outros não. E eu acho que, assim, isso para Deus é muito importante, né? Para nós humanos, a gente está meio que acostumado com isso, mas para Deus não rola, não, né? Então, eu acho que esse que é a questão aqui, né? Deixa eu ver se eu abro um negócio aqui. Eu fiz até. Pastor Jairo, Pode falar. a NVI, ela traduz o versículo 51 da seguinte forma: assim será porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Essa é a tradução da NVI. Uhum. É, qual é a palavra? Vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas. Infidelidade, né? E daí Eu depois ele acho que continua: não sustentaram a minha santidade. eu acho que infidelidade é bom, sim, mas é porque é difícil a gente ter uma palavra, mas quando eu tentei explicar isso aqui, eu fiz isso aqui até para os meninos aqui em casa, no devocional nosso, mas eu fiz a ideia de círculos, eu estava até com essa ideia de fazer essa palestra durante o projeto nas escolas, né? De, de mostrar como é que Deus vê relacionamentos, né? Então, nos mandamentos, você tem você tem essa triangulação aqui, né? Deus, eu, o outro, né? E a ética de como você deve se comportar, né? A ética, né, reflete a moral, seus valores, seus princípios, né? Mas a ética, na prática, você se comporta, né? Importa demais. Então, há algumas patologias, né, nessa ótica de relacionamento. A pessoa, quando tem outros deuses, né, ela tende a se ver maior do que o outro e tal, né? O seu círculo é gigante e os outros são pequenos. Isso é só um exemplo, né? Então, é, o, da mesma forma, né, adultério e tal, mas eu não vou ficar falando sobre os 10 mandamentos. O que eu queria dizer é que tem hora, né, que até esse que é bem interessante, né? Não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? A pessoa está tão inflada, né? Tão cheia de si, que ela invade a área, né? De Deus, né? E a integridade, né? E, e ela não. E até em relação ao outro, né? Que o Jorge falou, sequestrar, né? Que a palavra no hebraico é sequestrar, não é roubar, né? Mas é sequestrar. Você não dá valor ao outro, ao que ele tem, né? Você simplesmente vai e toma, né? Você entra na área do cara, na casa do cara e toma, né? Então, me parece, né, que
o problema do relacionamento para Deus é assim, a gente tem que ter uma harmonia, né? Deus, eu e o outro. A gente bem equilibrado nisso, mas tem hora que a gente invade, né? A gente cruza a linha e agride, né? O que Moisés fez, e com isso eu vejo muita gravidade, sabe, Paulo e Luiz? O invadir o território do outro não respeitou a integridade do outro. Então, é igual você mandar o cara tomar no, né? Ah, vai tomar no, né? Ou dar um soco na cara de um cara, você fica irritado. A irritação de Moisés, ela foi uma agressão contra Deus. Então, nesse sentido, Deus é extrema. Deus, a gente precisa para pensar, como todos nós somos, né? A gente não gosta disso, né? A gente não gosta de ser agredido e de que alguém invada, né? Cruze a linha do respeito, da admiração, né? E a minha mãe sempre falava isso quando a gente era criança. Quando acaba o respeito, é tudo. Às vezes ela pegava eu e o Raquel brigando, namorado, aí ela vinha. Se acabar o respeito, acaba tudo. Mamãe falava isso sempre, tudo, sempre, toda vez, né? Relacionamento. Acabou o respeito, acaba tudo. Repetia isso direto, minha mãe. Porque ela via, né, na inteligência dela que respeito é uma necessidade, né, para um relacionamento saudável, né? Você pode crescer em intimidade, mas não pode cruzar a linha, né? Então, aqui em casa essa expressão é comum, cruzou a linha, né? Você está cruzando a linha, você está invadindo. E Moisés, nessa linguagem, ele cruzou a linha, né? Vocês concordam? Ele cruzou a linha, ele agrediu Deus no sentido, tô bravo, tô nervoso, tô irritado, e ele vai. É o que o Valdir estava falando, né? Aí sobre o policial, imagina, ele sai de casa, a mulher enche o saco, cheio de conta para pagar, não tá dando. Aí o cara pega um bandido lá roubando uma banana na feira e o cara vai e mete bala no cara, né, por exemplo. Ou enfia a mão nele, desce de porrete, né? Uma ação excessiva, que é fruto da situação que ele está vivendo. Ele cruza demais, né, essa ação. Moisés teria todo o direito de orar, falar assim, Deus, a gente está aqui, está todo mundo com sede, com fome, nós estamos desesperados, nos ajuda, né? Ouve a nossa oração e tal, e até clamar com força, né? Mas ele coloca Deus numa condição agora que Deus está devendo, né? Ele precisa fazer. Não é por aí, assim, isso é infidelidade, né? Porque, assim, num relacionamento, não sei se infidelidade, porque a gente pensa que infidelidade é trair, né? Ir com o outro. Mas eu acho que é no sentido de essa agressãozinha mesmo que a gente faz, só que com Deus não pode ser assim, né? Moisés não podia fazer isso, né? Ele, ele se irritou, colocou Deus numa posição que ele tinha que fazer, né? Ele cruzou a linha do E o pastor relacionamento. Jair, Eu acho que não. Ah, para mim, eu fico olhando essa questão como a falta de respeito para o nosso pai carnal. A gente jamais faria isso para o nosso pai, né? Eu não faria isso para o meu pai. Seria uma humilhação diante das outras pessoas, né? Ou então para um patrão, a mesma coisa. É como se você estivesse humilhando o patrão na frente dos clientes ou dos demais funcionários. Me parece nesse sentido, assim. A percepção que eu tenho é que o problema de Deus com Moisés não é a raiva, o descontentamento que Moisés está tendo com o povo. O problema de Deus com Moisés, né, de acordo com os versículos aqui, é a questão de Deus ter dito a ele. Porque essa questão do dizer e do falar, ela tem um aspecto teológico na revelação pontual daquele contexto, no desenvolvimento desse relacionamento de Deus com o povo, mas através de Moisés. Mas mesmo assim, né,
é fato, a gente vê na Bíblia que ele não entrou por causa disso. Não tem como a gente inventar. Está escrito aqui, ó, prevaricou, tal. Mas ainda fica um ponto de interrogação, por mais que os textos liguem um com o outro, Números, Êxodo 17, Deuteronômio, eles fazem ligações um com o outro, mas eles foram vividos em momentos diferentes. E, e o que eu compreendo é que, naquele momento que Moisés não vai entrar, que foi dito a ele que ele não vai entrar, e aquela nova geração é que entra, por mais que esteja dito ali que foi por causa daquilo que aconteceu anterior, mas qual a implicação que isso tem para aquela nova geração? Porque a ideia de tudo que acontecia e era revelado tinha que ter implicação para quem estava ali, dentro de uma certa compreensão que eles precisavam ter sobre Deus. Então, se nós formos analisar assim, mesmo no aspecto relacional de Moisés com Deus, Moisés não tem entrado na Terra Prometida por causa daquele erro que foi grave, né? Não estamos mitigando o erro. Foi grave, mas não entrar por causa deste erro, né? A Bíblia só faz referência a este erro com relação a Moisés, a tudo que ele representou ali na caminhada. Dentro da nossa justiça, da nossa própria justiça, foi uma injustiça ele não ter entrado. Foi uma injustiça ele não ter entrado. Dentro da nossa justiça. Então, analisando dessa maneira, aí eu começo a raciocinar assim, o que isso significaria para a nova geração, que a gente tem que compreender, essa nova geração que está entrando na Terra. Qual que era a mensagem? Qual que era o sinal de Deus para aquela nova geração? Moisés não entrar. Aí, como diz Roberto Avalon, interrogação. Mas eu acho que na sexta-feira você não pegou a discussão que a gente teve sobre isso, né, no início, mas a gente, assim, a conclusão é que o, assim, o modelo de Deus para a vida humana é cruzar a linha, né, que Paulo fala e tudo. É o telos aqui, o telos está aqui, né? A gente fala isso, não é o telos da santidade de ter uma vida sem pecado, perfeito, assim, não xingar, não sei o quê, não é bem esse o modelo. Claro que isso aqui tem que ser crescente, mas a gente, às vezes, isso aqui você não atinge, né? Mas as duas coisas, assim, o objetivo é cruzar a linha, né, para Paulo, atingir a perfeição no sentido da trajetória. Mas no quesito da santidade, né, vamos supor que tem um mínimo também, né? E o mínimo, acho que tem a ver com a própria questão de Deus, né? Você fala de santidade, guardar o nome de Deus e tal. Então, Moisés, ele tratou Deus com irritação mesmo, assim, ele botou Deus à prova, né? É isso que o texto fala. Ele, ele expôs Deus, né? E Deus ficou bem marcado com aquilo. Na verdade, foi um pecado original, né? No sentido, é a primeira vez que alguém cruza a linha com Deus na Bíblia, né? Então, a gente precisa levar isso em conta, que Deus estava... A proposta ali é Deus andar junto, né? É uma caminhada, é uma trajetória bem perto de Deus com o homem. Tipo assim, Moisés, eu acho que ele mancha isso, né? Então, mas tem todo um processo, né? O que acontece na cabeça dele? Ele paga porque ele, na trajetória, ele deixa de contemplar isso como algo importante, né?
E a gente falou aqui, Paulo, que, na verdade, essa é a realidade da maioria dos crentes, né? Eles se frustram, se irritam. Olha a parábola do semeador, né? Não são todos que produzem frutos, né? Não são todas as sementes. Claro que a gente pode argumentar que, né, tem várias maneiras de interpretar aquele texto, mas o texto deixa claro que tem gente que se empolga, né? Sai correndo, cresce rápido, né? E parece que vai muito bem, quando na verdade não tem raiz em si mesmo, né? E aí Deus não consegue trabalhar, né, a ponto de produzir frutos, né? Então, o não entrar na Terra Prometida, não entrar no descanso, né? Que é o que Hebreus usa, a linguagem, não entrarão, juro que não entrarão no meu descanso, né? A menção, a gente até discutiu se era a questão da salvação ou se seria algo assim que tem a ver com aqueles ciclos, né? O ciclo de 6, cadê? Sair do 6 para entrar no descanso final, né? E muita gente, a conclusão que a gente chegou é que se prega muito um evangelho de sair da escravidão, né? Sair do Egito, mas não se entra, né, no Santo dos Santos. E Hebreus está exatamente no meio dessa teologia. Não basta sair do Egito, né? Tem que completar a obra, tem que completar o trabalho lá de 6 dias igual a Deus, né? Cumprir a missão para entrar no descanso. Então, Moisés, ele não é uma falha que tira Moisés de entrar no descanso, né? É um coração que se deixou tomar pelo problema, né? Ele é isso que eu tenho dificuldade. Se for uma questão dele não ter feito algo, né, que deveria fazer, tá igual a questão de futebol, né? O Casemiro devia ter ido, mas o cara não tinha perna. Os caras não estavam nem pensando direito. Aí você vai julgar o cara por uma situação daquela, né? Botar a carreira do cara nisso. Quer dizer, o Moisés estava com sede, o povo estava enchendo o saco. Ele estava com a cabeça cheia, e aí né, você desobedece, né? Mas ele desobedece como? Se fosse só uma desobediência, eu não cumpri como se diz, não cumpre a instrução, né? Não faz o que Deus tinha dito. Se fosse só isso, bateu 2 vezes, bateu uma, ele errou. Olha, tem que ser o coração dele, né? Eu acredito que tem que ser algo que manchou, né? Manchou o relacionamento dele. E, e isso está na essência de Judas, por exemplo, né? Por que Judas traz Jesus? Porque Jesus não faz o que ele achava que tinha que ser feito, né? A gente, essa teologia a gente trabalha pouco, mas muitas vezes a gente se coloca nessa posição e derruba os nossos ministérios por completo, né? Quando a gente começa a se frustrar em Deus. E ao invés de fazer o que Deus quer que a gente faça, eu não sei se é por aí que você está indo, mas na instrução, né? Se for por aí, acho que faz todo sentido, mas não é uma ordem não cumprida, mas às vezes eu acho que a questão é quando a gente usurpa aquela condição que só Deus tem de liderar, de fazer, né? Que Judas teve, né? Judas queria um Jesus libertador na espada, que botasse os romanos para fora, e quando ele viu que ele não ia fazer isso, Jesus passa a não servir, né? E ele se irrita e traz Jesus porque Jesus não estava indo na direção que Judas achava que tinha que ir, né? Então, eu acho que esse coração que é perigoso para o líder, que é perigoso para o crente, né? Quando a gente, em algum momento da trajetória, julga que Deus não está fazendo como ele deveria fazer, né? Então,
aí a gente começa a fazer as coisas por contragosto, né? Cumpre a ordem mal cumprida, né? E cruza a linha, é o que eu falo, cruza a linha no relacionamento com Deus, meio que, né, mostrando irritação, mostrando essa frustração e tal. Tem que ser relacional, eu acho, né? Tem que ser direcional o negócio, senão fica ruim. Aí a gente vai ter que temer Deus de um jeito que não faz sentido, né? Então, tem que ser no coração de Moisés algo que manchou, né? Então, é uma raiz grave aquilo ali, né? É a raiz grave, né? Semelhante a essa de Judas aí, né? E a gente tem isso, né? A gente tem isso quando a gente pensa que sabe mais, pensa que quer as coisas na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, né? Ou senão a gente vai ficar descontente. E isso coloca a gente numa posição bem ruim de infidelidade. Aí faz sentido, começa a fazer sentido a palavra infidelidade aí, né? Né, Luiz? Tipo assim, a gente consegue ver a infidelidade de Judas, né? Obviamente que a gente consegue. Mas no coração de Moisés a gente não quer ver isso, né? Mas eu acho que foi algo grave assim, né? Que tem que ter sido grave assim para ele ter essa dificuldade toda, né? Se a gente for começar a lucubrar que é só um detalhezinho, né, de ordem, de comando, aí acho que fica ruim, né? O que vocês acham? Não sei, a gente está sendo boa a discussão, né? A gente está aprofundando esse. O Paulo, esclarece aí bem assim, é porque eu estou tentando só destrinchar o problema. Você acha que é uma desobediência, o pecado da desobediência? Não, É, o problema do relacionamento, ele é dualístico. Ele tem uma expressão de fato, que é a desobediência, mas o problema da expressão vivida, de fato, ela é algo, como você tem usado a palavra aí, a raiz, né? A raiz está dentro, está internalizada. O problema de Moisés não foi a desobedecer, foi a expressão da desobediência, ele bater. Ele bate porque ele já tinha sido infiel em seu coração. ok. Entende? Ele tinha sido infiel em seu coração. Por quê? Porque apesar de Deus, ele não ser esse Deus assim que apenas quer ter um relacionamento com relação ao certo e ao errado, né? A gente sabe disso. O relacionamento com Deus é mais profundo do que isso. Mas Deus tinha dito para ele, para que ele falasse a rocha. E ele não falou a rocha. Quando ele expressa o fato, é porque em seu coração ele já estava sendo infiel a Deus. Então, é esse dualismo da expressão do relacionamento, de maneira negativa com relação a Moisés, é que eu estou dizendo. Entende? Agora, com relação a ele não entrar na terra, a percepção que eu tenho é uma exegese que eu faço em termos cronológicos e até geográficos diferentes. Porque eu entendo que, quando a Bíblia ela vai sendo revelada, aquela revelação para aquele momento, ela primeiro precisa fazer sentido para o seu público. E o seu público ali na entrada da Terra Prometida era um público que não era o primeiro público que saiu do Egito. Era um novo público. Tanto é que a lei precisou ser repetida novamente, né? Então, na mente daquele público ali, quem merece entrar na Terra Prometida? E aí, quando eu falo a palavra merece, a gente sabe que não é por merecimento, mas eu estou me remetendo ao contexto pontual ali, como se a revelação ainda não tivesse existido naquela transição ali da Terra Prometida. Para o público da segunda geração, quem merece entrar na Terra Prometida? Moisés. Moisés merece. Porque Moisés foi o cara escolhido por Deus, que enfrentou a tudo e a todos, o Egito, o Faraó, o povo. Só que mesmo assim, este Moisés,
Não vai entrar. O que é que Deus está querendo falar para o povo? Então, o que eu faço é uma exegese um pouco diferente, uma análise, né, podemos dizer assim, um pouco diferente em termos cronológicos, de momento para momento, que de fato ele não entrou na Terra Prometida porque ele prevaricou, e essa infidelidade foi relacional, estava no coração dele, porque ele pensou algo que Deus não tinha dito para ele pensar, e o fato em si expresso foi bater, né? Está escrito aqui em Deuteronômio. Mas analisando esse está escrito para o momento da segunda geração, o que Deus queria mostrar para aquela segunda geração? Claro, contexto, né? Mas, assim, tinha algo entre Deus e Moisés, né? Eu não sei se... E forte. Então, será que Deus estava... Deus tinha até proposto para Moisés, vamos mandar nós dois juntos, né? Deus gostava de É, Moisés demais. é, só que, né, assim, a ótica da infidelidade, né? Eu, é assim que eu vejo, né? Na maneira gráfica. Você tem Jesus aqui, ó, a trajetória de Jesus e Judas, né? A grosso modo, eles andaram juntos. Judas foi discípulo e tal. Mas se a trajetória, ela não tá, se essa trajetória aqui não é mais forte e ela que determina a direção da seta, isso aqui é infidelidade, por mais próximo que seja, né? Judas, ele não começa com a seta ao contrário, com Jesus. Ele anda numa trajetória, né, por causa disso. Ele não está disposto a modelar a vida dele pela proposta que Jesus tem. E isso é muito importante nos discípulos, porque eles tinham esperança messiânica de um libertador geopolítico, tinham mesmo, todos eles tinham, não era só Judas que tinha. Pedro, Pedro fala besteira algumas vezes para Jesus, como ele não vai para a cruz e tal. Então, ele traz a visão dele estratégica, né? Ele fala sobre armar as tendas no Monte da Transfiguração. Pedro está mandando mal geral, né? Mas quem determina, e Pedro se submete, nega Jesus depois de tudo, né? Mas ele acaba entrando na trajetória de Jesus firmemente nesse, né? O problema que acho que a gente não percebe, né? Que está em todo o Êxodo, né? Que o livro de Êxodo é um livro de ética, de comportamento relacional e tudo. Por isso que eu apontei para os 10 mandamentos ali. Como trabalhar junto, como andar juntos, né? Como viver uma proposta, né, juntos. Moisés era o líder do povo, mas ele era parceiro de Deus, né? Então, ali tem alguma coisa que se assemelha a esse problema de Judas, né? Eu acho, porque o pecado dele foi, né, foi grave. Não teve chance para ele consertar isso. Então, você está trazendo elementos do povo, né? Que Deus meio que teria feito o povo entender que isso não é possível, né? Então, foi mais pesado por causa disso, né? Não teve tempo ou não teve condições dele reconstruir algo assim, né? E foi considerado grave. Mas Moisés, ele tinha uma personalidade gigante, né? E a gente precisa lembrar disso, né? Que ele é um cara extremamente forte de personalidade, matou egípcio lá, e quando ele chega para Deus, ele chega meio a contragosto, né, na sarça ardente, né? Assim, não contragosto, mas é bem assim, né? Qual é o teu nome? Né? O que eu vou dizer? Eu sou, né, não sou bom de falar e tipo assim, ele não é um cara
fácil, né? A gente sabe que ele não é um cara fácil. No entanto, ele vai ser o homem que Deus usa. Nesse episódio, será que ele não cruzou mesmo essa linha que colocava em risco o relacionamento, sabe? E algo tinha que, né? Não sei, talvez ele tivesse uma segunda falha, né? Até porque, se a gente olhar, né, ele ainda estava nesse processo aqui, né? Esse pecado de Meribá, Massama e Meribá, ele ainda está na finalização da saída, né? Eles não tinham ainda finalizado isso, tanto que havia possibilidade de voltar na cabeça deles, né? Não é que ela fosse real, mas esse processo do povo ainda estava lá. Então, ele ainda estava na liderança da libertação, né? Nesse processo grande, e ele comete esse tipo de falha, né? Falha em termos, né, de confiar em Deus, no propósito de Deus, na trajetória, na estratégia de Deus, né, para esse momento. Então, eu acho que aí Deus está pensando no segundo momento, né? Porque tem a saída e tem a entrada. E ele está falando, ó, aqui a missão está em risco, né? Não está sendo indo até o fim. Então, não dá para contar com você como líder para entrar na Terra Prometida, não. E além do fato, Paulo, que ele também ia estar velho, né? Então, tem E já, talvez... Ele tinha que ser um guerreiro, por exemplo, né? Ele ia ter que ser um... E só o fato do povo ficar 40 anos, só para terminar isso aí, só o fato do povo entrar 40 anos, imagina agora Moisés velho, né? Ele perdeu a chance de ser o cara que ia entrar na Terra Prometida, porque tinha que ser um processo ligado aqui, né? Então, talvez Deus não tivesse, se a gente pensar que Deus estava... Tem que olhar a cronologia aí, mas o entrar no descanso seria mais rápido para Moisés, né? Teria que ser mais rápido se fosse acontecer, porque ele teria que ser um líder guerreiro, conquistador e tudo, e ainda no vigor da sua idade. Como isso não acontece, né? E toda a questão do murmúrio e tal, né, que leva o povo a ficar 40 anos no deserto, impossibilita até, de fato, né, cronologicamente, dele ser esse líder, porque ele já estaria velho mesmo. Mas esse pecado aqui, para mim, é importante. Aqui é a fidelidade, né? Você saber andar junto com Deus, saber trabalhar as suas diferenças, as suas dúvidas, né, as suas ideias, ideais, né? Que se você não souber, você se torna um Judas. Fala, Paulo. eu não seria, por exemplo, só pensando, né, assim, uma sinalização de Deus ao povo, porque eu sempre bato nessa tecla, porque precisa fazer sentido para o povo. Revelação é isso. Precisa fazer sentido para o povo. O povo precisa entender Deus ali. E Deus está tentando se relacionar com ele, é claro, através de um líder, né, de outro líder. Não seria uma sinalização de Deus ao povo, de um conceito, ainda não uma definição, porque a definição ainda viria, né? A definição de graça, ela viria em Cristo. Mas um conceito progressivo, e naquele momento, pontualmente falando, um conceito de graça, que não é, por exemplo, pelo mérito, porque por mérito, na mente do público da segunda geração, quem trouxe eles até ali foi Moisés. Moisés poderia entrar. Isso eu estou falando na condição do pensamento humano, em termos teológicos que eu estou falando. Em termos de históricos, aí Deus cuidou de Moisés. Porque Moisés, apesar de ter vigor ainda, o bicho ia pegar depois daquele momento ali, né? Aquelas nações. Então, assim, Deus é perfeito na condução soberana. Josué é o guerreiro perfeito para o momento. Então, nesse sentido histórico, Deus cuidou de Moisés, apesar do fato lá atrás. Deus cuidou dele. Agora, o aspecto teológico,
para o público da época, não, ele não vai entrar porque ele fez algo lá atrás, né? E esse algo, ele é ontológico, ele não é apenas a expressão de ter batido na rocha. A ideia da infidelidade, ele não vai entrar para mostrar para vocês o que o homem é, por mais que ele esteja aqui comigo. O homem é isso. Entende isso? É assim, uma percepção que eu tenho assim, do todo. Assim. Eu acho que o povo todo sabia do castigo deles, né? Assim, o castigo. Mas o que eu estou só tentando defender é que talvez não seja tanto um castigo, mas seja uma própria consequência dessa atitude, né? E isso impossibilita a conquista. Então, quando o Eu cara acredito, não confia na trajetória, quando ele não tem esse nível de fidelidade para confiar em Deus e na estratégia de Deus, na liderança de Deus, isso inviabiliza algo maior, que era a conquista da Terra Prometida. Então, ali, o maior, assim, a conquista da Terra Prometida, ela é maior do que a saída do Egito. Ela requer mais desafios. Então, eles precisavam vencer aquela etapa para realmente entrar no descanso. Acho que a gente concorda com isso até de Hebreus. Entrar no descanso é o grande objetivo. Então, sair do Egito é apenas uma necessidade para fora da escravidão, né? E é o que a gente falou na sexta-feira. A gente tem muita teologia dessa questão de sair do Egito, né? De novo aqui. A gente para muito para comparar o evangelho com essa saída. E não percebe que, na verdade, o evangelho é uma construção positiva. Então, a atitude de murmúrio, de tentação, tentar Deus, provar Deus, né? Que é o que se fala de Massá Meribá, ela deixa o povo agarrado nesse lado aqui. Eles não conseguem tirar. A gente falou, saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles não saíram da mentalidade escrava. Igual Judas, igual os discípulos. Eles ainda estavam pensando em coisa pequena, eles estavam pensando na libertação geopolítica deles, né? Então, por exemplo, na questão do Novo Testamento é isso. A escravidão aqui é o jugo romano. E para muitos, no contexto da época, ou para todos, praticamente, o Messias ia fazer isso aqui, ó, né? Aí, mais uma vez, a gente está num conflito de trajetórias. O Messias vai sentar no trono em Jerusalém, ele vai restaurar a glória de Israel. Só que Deus está construindo de novo, né? Deus está construindo algo, que é um reino espiritual, um reino, né, que Jesus senta no trono, mas nós somos seus filhos agora. Não tem questão geopolítica, não tem nem necessidade de mandar os romanos para fora, porque é algo muito maior, é outra dimensão, outra realidade. Então, o reino de Deus está né? Jesus é Josué. Então, ele tem algo a construir, né, para entrar no descanso. É isso que ele está fazendo. Só que tem muita mentalidade para lá. Então, eu acho que Moisés, a gente vê ele como grande nome, né? Mas ele tem uma tarefa inacabada, né? Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente está no sofrimento, está no jugo, a gente acha que Deus só quer nos tirar fora daquela escravidão e pronto, né? Mas não é. Deus quer dar a gente algo muito maior. Eu acho que Hebreus ele está apontando para isso. Então, o povo como um todo, Paulo, não só Moisés, mas o povo como um todo, ele não se mostrou capaz, né, de entrar nesse espírito aqui, né? Porque falharam grandemente em confiar em Deus nesse processo de saída, né? E o alvo é entrar no descanso, né? Acho que isso que Hebreus aponta. E a gente fez a pergunta, né, se entrar no descanso era salvação, né? E aí ficou essa dúvida, porque, né, por exemplo, sair do Egito é uma metáfora da salvação para a gente usa muito isso. Mas aqui em Hebreus, entrar no descanso né, é a questão principal para a vida do crente, né?
Então, onde é que está a salvação aqui? Aí a gente volta naquele slide, né? Da trajetória. Não é necessariamente salvação, mas é viver uma vida coroada, né? Cruzar a linha de chegada e ter realmente condição de olhar para trás e falar: Deus me usou, a minha vida foi usada para ele. Moisés não teve isso, no sentido do descanso, né? E talvez a gente pudesse alegar aqui que Moisés cruzou a linha como libertador, né? Ah, tá. Então ele cruzou, ele foi o libertador. Deus foi bom para ele. O propósito de vida de Moisés foi ser o libertador. Amém. Só que, na verdade, o que a gente percebe é que Deus tinha outro propósito para ele. A linha de chegada de Moisés, primeira de Deus, o que Deus queria, talvez fosse entrar na Terra Prometida, né? Então, Moisés cumpre uma trajetória de vida que não é exatamente o plano A de Deus, né? Porque o plano A de Deus é que eles fossem o melhor, saíssem do Egito e entrassem na Terra Prometida. Então, benignamente, a gente pode dizer, ele cumpriu a etapa porque ele foi libertador, né? Ele foi libertador do Egito e tal. Mas o que a gente pode, o grande desafio aqui é pensar nisso. Deus tinha algo maior ainda para ele. E ele não atingiu esse maior, né? Cara, Então, para nós. Hã? essa questão de Moisés, analisando, a gente vai pensando, né? Analisando tal, Moisés, os textos. E o Moisés, o negócio é grave, né? Quando Deus fala assim, ó, fala. Eu penso que tem muita coisa, assim, em torno dessa palavra, fala. É falar. E Moisés, quando ele não fala, ele nega, mais do que Deus, ele nega a si mesmo. Ele nega a si, dentro da revelação histórica. Ele nega a si mesmo. Por quê? Porque quem é Moisés? Qual que é a proposta de Deus a Moisés, teológica? Ele é o legislador de algo que ainda vai ser construído ainda. Legislar é o quê? Senão pela palavra, né? Então, assim, essa questão do falar estava começando a ser revelado ali. A constituição de um povo, de uma nação, de um relacionamento, 10 mandamentos, é muito importante. Então, quando ele não fala, ele nega a si como proposta de Deus para a revelação de Deus, para o relacionamento que Deus queria com o povo, É para aquele muito bom, porque o falar tem um aspecto de criar também, né? De ser positivo, né? De ter uma atitude benigna, né? Que sim, o falar sai do coração, ele tem que. Na verdade, é o desejo, né? É uma coisa construtiva, positiva. E ele mostra irritação, ele vai na outra direção oposta, né? outra direção, exatamente. É muito Então, você fez uma perguntinha com relação a os 6 dias aí, é importante. Aí, onde está a salvação? Os 6 dias, né? Porque no sábado ou na sexta eu não participei, que eu estava devagar demais, então eu até dei uma fala, mas fora de contexto, eu já fui para o capítulo 4, sendo que era o 3, tá? Os seis Então pode dias aí, lembrar. os 6 dias aí que você colocou aí no slide, ele é engraçado. Esses 6 dias ele pode ser compreendido semanalmente, ele pode ser compreendido anualmente, né? Que é Hum. o, aquele aspecto do jubileu, né? 7 anos, tal. E também e nesse aspecto anual ele pode ser compreendido no contexto do Antigo Testamento todo, começando de Moisés e se desdobrando com os profetas. Nesse sentido, respeitando a semana, o ano, os jubileus e compreendendo todo o Antigo, esses 6 dias ele poderia ser todo esse momento anterior a Cristo. Talvez isso esteja na cabeça do autor de Hebreus também.
E Cristo é o descanso. Cristo é o sétimo, é o sétimo aí, né? Por isso que eu digo assim, a salvação, a salvação, ela tem dois aspectos. Ela tem um aspecto espiritual, relacional. Nós já estamos no descanso. Já estamos descansando em termos relacionais com Cristo, porque Cristo é o descanso. Agora, em termos cronológicos, futuros, daquilo que ainda tem que se cumprir com relação à proposta de espalhar essa glória nesse deserto de trajetória, é o segundo aspecto que ainda está sendo cumprido, né? Então, a salvação, Paulo trabalha no Filipenses com a palavra ressurreição sobre dois aspectos: a ressurreição no sentido relacional e a ressurreição no sentido físico mesmo, que um dia vai acontecer, vai morrer, ressuscitar, né? Só para pontuar a questão do 6 aí. Bom, isso aí. Você falou, né, o descanso não chegou, mas assim, como é que você falou? Espiritualmente a gente já vive nele, né? Se a gente rapaz. Eu Já acho que estamos. essa teologia é muito boa até para explicar Moisés, né? Ele tinha que estar contemplando isso de alguma forma naquela hora, né? Porque isso ajuda a vencer a irritação, a frustração, né? Então ele não importou o descanso para aquela hora ali, né? E tipo assim, às vezes a gente faz isso, né? Não consegue, aí chuta o balde. Então há um aspecto, né? Acho que isso é bem bacana, né? A gente tem que viver o sábado mesmo que não tenha chegado nele, né? No cristianismo, né? De alguma forma. Mas vamos ler o 4, gente, porque vai voltar esse assunto aqui para a gente progredir. Quem pode ler aí no grego 4:1? Eu não sei, alguém tinha levantado a mão, não sei se foi o Cláudio, mas vamos lá. Se tiver, ele tirou, então, se alguém quiser falar, só levantar aí. Vamos para o grego, Claudinei, por favor, no 4. A gente vai voltar nesse assunto aí, que vai ter mais analogia de sumo sacerdote e tudo, e aí esse assunto do tabernáculo de Moisés não vai embora ainda não. Vai ter Josué, na verdade, vai aparecer aqui. Luizinho, pode ser? Você leu? Eu chamo você de Luizinho porque o Paulo Azarino me acostumou assim, mas que tinha outro Luiz. Mas nem sei se você gosta que chame Luizinho, né? Não, esse apelido foi meu pai que deu. Aí é tranquilo. Isso é desde pequeno. Então tá bom. Mas o pessoal chama você Pastor Luizinho? Alguns chamam de Pastor Luiz, outros de Pastor Luizinho. Para mim é tudo 10. Hebreus 4. 4. Vamos ler aí o grego. Então vamos lá. O meu grego não é muito bom, não. Então vocês vão me corrigindo aí. Vamos lá. Bom que o grego é uma língua morta. É esse grego aqui, né? Apesar que a Sim. pronúncia não é, mas... Vai. Versículo 1. É um capital, maiúsculo ali, né? Então é um Isso. som de PH, de F. De Tá F. bom. Tá bom o tamanho aí? Quer que aumente? Não, eu abri no notebook aqui. Porque eu tô com o Ah, tá celular, porque o ótimo, meu tá notebook, ótimo. o notebook não funciona a câmera, eu tô com o celular e o notebook junto. Phobetomen on me pote cataleipomenes epangelias eis eu tenho, O S eis no grego é sempre si, né? Mesmo que seja um. Então, sigma, a eu gente lê Eistelten, não tem som de Z, não.
O Z no grego é Z, é o zeta, né? Sim. Que é um Z. Então No si. português, Ali é eissaltem. Eiselten. No português, S entre vogais tem som de Z, né? Mas não no grego. Sim. Eis, ten, catapauzinho, alto, Sim, de novo. do, catapauzinho, alto, Alto. alto, do que, tis, ek, rimon, histerekenai. Versículo 2. Kai, gar, esmen, euengelismenoi, catapé, kakeinoi, ao, ouk, oferecem, ro, logos, tes, acoias, requeinos, me, sinquequerasmenos, te, pistei, tois, acousasim. O S lembra do S, né? Acusa, assim. Acussasim. Eisir cometa, gar, eis, ten, catapausim, roi, pisteusantes, catos, eirequem, ros, homosa, en, te, orge, mo, ei, eiseleusantai, eis, ten, catapausim, mo, kaitoi, ton, ergon, apo, cataboles, cosmo, genetenton. Eireken, gar, pou, peri, tes, hebdomes, hotos, kai, catepausen, ho, theos, en, te, hemera, te, hebdome, apo, panton, ton, ergon, alto. Kai, en,
Versículo 5. Kai en touto palin ei eleusuntai eis ten catapausin mo. Epei on apolei petai tinas eiseutin eis auten kai hoi próteron evangelistentes ou eiseuton de apeiteien. Palin, tina, orisei, hemeran, semeron, en David, legon, meta, tosonton, cronon, katos, proeiretai, semeron, en tes, fones, auto, acusete, me, sclerinete, tas, cardias, rimon. Ei, gar, autos, lessos, catepausin, olk, an, peri, ales, elalei, meta, tauta, hemeras. Ara, apoleipetai, sabatismos, to, lao, tu, tel. Ro, gar, eisuton, eis, ten, catapausin, auto, kai, autos, catepausen, apo, ton, ergon, auto, hosper, apo, ton, ition, ho, teos. 11. Spodazomen, hon, eiseltin, ais,
keinen, ten, κατάπαυση, hina, me, en, to, auto, tis, hipodeigmati, pc, tes, apeiteias. Zon, gar, ro, logos, tu, teu, kai, energes, kai, tomóteros, hyper, pasan, makairan, distomon, kai, ticômenos, acre, merismou, psiques, kai, pneumatos, harmon, te, kai, mielon, kai, críticos, entimesion, kai, enoion, cardias. Kai, Só, ol, só, pode ler só o 13 só, e para aí, por favor. tá. Kai, ol, estin, catises, é isso? Quitices. 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 Cis, quitices. Afanes, enopion, alto, panta, de, gimna, kai, tetraquelismena, tois, oftalmos, alto, pros, ron, remin, ro, logos. Tá bom. O português trazia o cálculo ali, ó. Logos. Interessante, né? Porque é prestar contas, né? Aí ficou muito bem. A gente tem, hein, Ricardo? A gente tem uma divisão aqui do capítulo 4, né? Isso é uma das questões principais do 4 do 5 aqui em termos de estrutura, porque onde a gente divide essa perícope, né? Essa que é a questão aqui. Onde termina a perícope, onde começa. Lá no grego, Claudinei, né? Se você mostrar de novo, por favor, no 12 ele começa uma unidade. Perceberam que tinha um título? No 12? No interlinear, o 12 e o 13 fazem uma seção nova, não é? Ou eu vi errado? Não é isso? Ele É no separa a 12. palavra. 12 e 13 ele faz uma seçãozinha. E esses 12 e 13 ocupam um lugar bem particular aí, né? E a gente vai explorar essa questão até da palavra de Deus é viva e eficaz aí. E o que é isso, né? Mas, assim, a gente tem todo um debate para fazer em termos da perícope, onde termina esse tema da entrada, né, no descanso. Como é que o interlinear botou aí?
Deixa eu mostrar a tela aqui, Claudinha, que eu vou fazer um exercício aqui rapidinho com vocês, para vocês entenderem, assim, aprender a usarem uma ferramenta, na verdade, que, que é bacana do próprio Bible Hub, que não é uma ferramenta pronta, mas que no recurso do Bible Hub a gente consegue usar. Aqui eu não estou com ele aberto, mas é porque vai gastar um pouquinho. É. Sabe aquelas Bíblias em inglês que tem aqui, ó? Então vamos lá, a gente está em Hebreus 4. Então tá em inglês, né? Eu não vou no grego, eu vou aqui, ó. Aqui em cima a gente tem várias Bíblias, tá vendo? E são versões em inglês. Isso na página em inglês mesmo. Então eu vou traduzir para português, né? E vou clicar aqui, ó. Essa é a NVI. Qual o exercício que eu estou fazendo? Eu quero ver como é que essas Bíblias, vou botar no 4. Como é que essas Bíblias dividiram o capítulo. Então a NVI, a proposta dela, ó, no 1 realmente começa uma unidade textual, no 14 começa outra. Tá vendo? O tema aqui. NVI foi assim. Vamos ver a Living Translation, linguagem língua viva, né? Que é quase uma paráfrase, mas então tem o 1, né? Começa uma perícope. Igualmente no 14 muda, né? Muda a perícope, inicia outra perícope. Então, a SV, que é a versão mais assim, né, erudita, ela também, ó, 14, tá vendo? Então eles propõem na verdade, a SV tem outra coisa, ó, não começa uma unidade no 1, que eu acho que eles começam no 3, ó. No 3:1, quando entra no descanso, no 3:7, desculpa, quando entra no descanso, a NVI, a ISV, ela não para a perícope até o 14, o 13 do outro, do capítulo 4. Estão vendo? Estão acompanhando o raciocínio? Meio forte demais, né? Uma perícope grande demais. A Bereia, né? Ela começa no 1, a perícope de 1 ao 11, e 12 começa outra perícope. E detalhe, né? Não sei se vocês estão vendo isso. Essa perícope aqui, a gente vai ver depois, ela não para no final do capítulo. Vamos ver aqui a Bereia se para. Eu acho que não. A maioria delas não para. Aí ele para, ó. A Berenha para. Mas se vocês forem ver a SV, ó, a SV não para no início do 5. Então, a período que começa no 4:14, ela vai até para a SV 5:10. É, isso. E aí vai, né? King James. A King James começa no 4:1 e vai até o 11, aí 12, 13. Igual ao grego, né, Claudinei? E acho que ela divide, os 5 começam uma divisão também. Essa ENS aqui é a Bíblia mais comum, sabe? É como se fosse a revista atualizada. Não para, ó. E eles dividem bem diferente. Eles seguem o capítulo. O capítulo 4 todo para o padrão americano, que é Standard Version. O capítulo 4 todo é uma perícope para eles.
A amplificada 1, ela segue o capítulo inteiro. Exato. A amplificada segue a NAS, né? A BSB normalmente é que divide mais, mas não foi nem tanto que dividiu aqui. Qual que foi igual do Brasil? De qualquer forma, isso é só Igual do para Brasil. igual do Brasil, igual a é que eu tô pensando aqui na minha Bíblia aqui, ó, nessa aqui. Ah, Ela ah, ela tem um padrão, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui devagarinho. Não pega foco, né? é porque você tirou o foco, então dá para ver. Não dá. Mas de Dá qualquer não. forma, Pastor, a sua é Nova Almeida atualizada, né? eu uso essa Bíblia por causa eu não gosto da versão não, para dizer a verdade. Quer dizer, eu não gosto porque ela muda medidas e tal, ela tem uma liberdade que eu não gosto da tradução não. Mas como Bíblia de mesinha de cabeceira é melhor por causa dos comentários em rodapé, né? Por isso que eu uso ela. Não gosto muito do texto, não. Eu preferia que fosse a Almeida do século XXI. Almeida faz o quê? Alguém tem ela aí? De qualquer forma, mas é só para discussão, para a gente entrar na discussão do capítulo 4. É até onde vai essa perícope, sabe? E não é fácil. O tema do sumo sacerdote, que é um tema fortíssimo, é que divide isso, porque tá vendo que nosso grande sumo sacerdote, como eles dividem é o tema do capítulo 5. Então, se você for pegar A no capítulo. Oi. Almeida, revista atualizada, ela faz uma divisão do 4, versículo 1 até o 13, e depois do 14 ao 16. E E daí o começa 5, outra novidade. no 5 já é outra, é Cristo superior ao sacerdócio da antiga aliança. Na É, século XXI é direto. Tipo, o 4 de 14 e já entra no 5 direto. vai até Mesma o ideia. capítulo todo. O Cap- O, capítulo todo é cap- uma perícope. o capítulo 5 junto com o 14 e 16 do 4. Entendi. Na NA ele vai até 14, até 13, a primeira perícope, e depois vai 14 a 16, assim. NA, É, normalmente atualizado. isso. Estão vendo a dificuldade de Hebreus? Isso é importante de entender, porque o tema do sumo sacerdote começa aqui no 14. Por causa disso que eles fazem essa repescagenzinha, né? Mas há o tema do descanso também, né? Então, a ESV volta com o tema do descanso no 3, né? E esse desafio de dividir Hebreus, né, já é um assunto grande, né? Mas na questão, assim, se a gente estivesse pregando, vocês iam ver que essa porção aqui é importante para a perícope do capítulo 5 em termos de pregação, de pontos, né? De fazer primeiro e segundo ponto. Fica meio ruim a divisão do capítulo 5 para um sermão, me parece. E, por outro lado, de 1 ao 13 já dá bastante conteúdo. Dividir o 12 e o 13 separadamente, né? Eu entendo, isso era muito comum antigamente, quando as pessoas pregavam textos pequenos, né? Versículos e tal. Hoje em dia, né? Por exemplo, a erudição hoje mais nova, mais moderna, ela tende a fazer perícopes maiores um pouco, né? Então, notem aqui, a ESV ela começa no 3:7, né? E vai até ao 1:13, cada versículo, né? Mas eu acho que dá para dividir no meio, sim, né? Porque fica
a gente fica com uma perícope de 7, 12 mais 13, 25 versículos, se fosse assim, né? Pegar do 3, 7. Então, eu acho que cabe uma divisão, sim. O tema maior, né, tá ali começa no 7 mesmo, né? O tema que a gente está discutindo aí com o Paulo Orlando e tudo, essa questão de não entrar no descanso, né? E aqui, o texto que o Luiz leu, ele repete isso, né? Por isso que a SV não divide. Então, essa divisão do capítulo 4, do 3 para o 4, é uma divisão fraca, né? Mas eu acho que funciona, né? Porque ele vai introduzir o assunto de Josué, né? Então, na outra, você tem o assunto de Moisés, e aqui Josué. Até dentro dessa perspectiva saída e entrada, acho que pode ser interessante, né? Então, a gente agora vai... O 4, 1 a 13, ele continua o tema do descanso, cita, né, o Velho Testamento, né? De novo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o vosso coração, né? Então, ele repete isso e fala, tem uma citação também no versículo 3, né? 4:3, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E ele está citando é, ele está citando Salmo 95:11. Não é isso? Salmo 95:11. Então, Paulo Orlando, aqui, a gente pode olhar esse salmo, né? Mas jurei na minha ira, né? Uma expressão bem forte, né? Ele volta a um tema do Salmo 95, né? Que ele já tinha usado no 9, no versículo 3, 8, no versículo 3, não é toda aquela citação do 7 ao 11 é do Salmo 95, né? A gente não chegou a ler o Salmo, não, né? E ele cita Salmo 95, do 7 a 11, e aqui ele cita o Salmo 95, versículo 11. Ele pega de novo. Vamos botar o Salmo aí para a gente ver. E qual é a ideia principal do capítulo 4? E o que é diferente da outra? Eu já dei umas dicas aqui, né? Mas elas são quase espelhos, né? Eu preferiria fazer 2 sermões e há uma progressão de um para o outro aqui, né? A ideia de espada, por exemplo, que é apresentada aqui, né? Que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante, né? O contexto é isso aqui, né? A entrada na terra prometida, Josué, né? Josué usou a espada, né? Então, e é bem interessante que Moisés queria usar a espada, né? Ele começa a carreira dele, ou tenta iniciar a carreira dele com a morte, né? Com matança. E Deus não permite isso, né? Moisés, ele não pode, ele não usa a espada, ele usa um bordão, né? Mas Josué usa a espada. E Deus, quando aparece para ele, ele aparece com a espada desembainhada, né? Aquela visão de Josué no início lá. Então, há uma diferença incrível, né? Do ministério de Moisés, que não tem espada e tem bordão, né? Com o ministério de Josué, né? Talvez Deus não deu espada para Josué porque ele era muito rápido né? Ele já tinha se mostrado um pouquinho rápido demais, né? Imagina ele ir com a espada para a pedra, né? Então, naquela hora da pedra, talvez ele cortasse a cabeça da pedra.
não sei, a gente tem que entender, né, a dinâmica de Deus, mas há um equilíbrio aqui, né? Qual seria a verdade central do 4? Qual seria o tema, hein, Luiz? O que muda em relação... E eu vou preparando o salmo aqui, já vou botar até o salmo 95. Vou até duplicar. Qual é o texto do capítulo 4? O que ele está dizendo aqui? O capítulo 4 ele fala da entrada no descanso de Deus, né? E aí mais para o final ele vai falar que Jesus é esse sumo sacerdote, né? Mas o que é a diferença? Ele vai falar que Jesus... Não, no final, ele vai falar na próxima perícope, né? Sim. Você não leu isso. Então, o que é Josué aqui? O que muda do 3 para o 4? Que progressão é essa? Acho que se for pegar um aspecto da análise, né, ele vai colocando agora a entrada nesse descanso, mas de certa forma ele ainda está falando de uma questão de fé ali, né? E a entrada na terra prometida, né? Então, é Uhum. tipo um coração fortalecido aí na questão da fé, da obediência que vai aí, de certa forma, até o final, quase que assim, um mínimo necessário, né? Talvez para você entrar, né, na questão desse descanso de Deus. Eu creio que na próxima seria a questão de Jesus mesmo conduzindo, né? A questão do descanso, mas aqui tem muita questão assim de, né? Fé e obedecer e falha e, né? E até o final, né? Então acho que tem essas questões aqui dentro, a obra que está sendo feita, tomar o exemplo, né? Não endurecer o coração, ser tipo uma preparação, um termo de obra aí para entrar no descanso, né? Acho que é por aí. Muito bom. Ele usa, né, o mesmo salmo. Ele está fazendo um sermão praticamente em cima do salmo, é isso? Né? Do Salmo 95. Né? O Salmo 95 é bem interessante, né? Que ele começa, vamos cantar ao Senhor, né? Vamos com júbilo, né? Para a rocha da nossa salvação, a rocha aí. Né? Cheguemos à presença dele, né? E aí exalta a pessoa de Deus, né? Nós somos ovelhas na sua mão, aqui a questão, né? De adorar e prostrar. Aí ele fala: se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como Meribá, como no dia de Maçã no deserto, quando vossos pais me puseram à prova. Aí aquele que ele já expôs no 3, né? Por 40 anos eu detestei aquela geração e disse: eles são um povo que anda errado em seu coração e não conhece os meus caminhos. E aqui é interessante porque né, a lei está sendo posta, mas olha para quem a lei está sendo dada, né? Para um povo que anda errado. Isso aqui é o contexto da lei. Aí ele fala: por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Essa minha ira, ela é meio momentânea, né? Pontual. É um momento que Deus vive e que marca Deus também, né? Vocês concordam com isso? Ou tá demais? Ele repete esse versículo e o salmista fala: eu jurei na minha ira. Deus falando, né? Na hora que Deus também fica indignado, né? Um momento ali da parte de Deus. Então, no capítulo 4 de Hebreus, ele fala isso, né? Aqui. Como jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso.
O grego aqui é interessante. Vocês prestaram atenção na palavra sétimo no grego, no hebdo? Seja, alguém que é mais da antiga aí sabe que é um hebdomadário? Não? Um jornal hebdomadário? É um jornal sétimo, né? Que acontece uma vez por semana, semanalmente. Então, hebdo é a palavra. A gente tem essa palavra em português, né? Em francês também, hebdomadaire. Até tem um periódico em francês que chama assim. Mas é engraçado que no grego é isso aí, hebdo. Né? O sétimo é hebdo. Hebdoma, né? Na verdade, hebdoma. Hebdoma. Então, o que tem a ver? Por que é sétimo, né? Por que é... E ele dá a razão aqui, ele descansou no sétimo dia de todas as suas obras. Né? Esse é o motivo do mandamento. Né? O mandamento do mandamento de guardar o sábado, né? Para o santificar. E aí, Paulo Orlando, se a gente quiser explorar, né? A gente vai parar para o almoço aqui, mas voltando depois do almoço, a gente pode explorar um pouquinho essa teologia do sábado, né? Tão interessante trazer a realidade, né, da semana, né? Contemplando o descanso que vem. Mas a razão do sábado, assim, Deus manda guardar o sábado, né? Nos mandamentos, e qual é a importância disso no contexto até da aprovação, né? Porque aqui é o que o Hebreus está fazendo, ele coloca o sábado, o descanso, bem no contexto do povo que não que provou Deus, né? Que murmurou e que então seria o sábado, né? Essa é a pergunta aqui. Seria sábado uma necessidade para um povo que não sabe descansar, né? Que não sabe contemplar o descanso, santificar o sábado, né? É importante quando a pessoa não sabe descansar, né? Porque Jesus fala lá nos evangelhos, né, contra o sábado, já, né, assim, não contra, mas meio desafiando essa questão. Ele fala: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, o que é isso? Né? O que é o sábado realmente bíblico? E o que ele está falando aqui? Né? E aí a questão, né, de Josué eu quero que vocês me ajudem a interpretar isso aqui depois do almoço. Por Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia depois. Portanto, resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois quem entrou no descanso de Deus também descansou de suas obras, assim como descansou das suas. Então, ele traz a teologia do sábado, a teologia da conquista da terra prometida, e é isso que a gente precisa, né? A conquista da terra prometida, então a gente precisa entrar nessa exegese aqui. Né? Como é que é viver o sábado, né? O Paulo Orlando tocou nesse assunto e a gente volta depois do almoço. 1 hora, então, para a gente parar aí? São 9, são 12h17, 20, 1